Senhoras e senhores, muito boa tarde. Vamos nos posicionando em seus lugares confortavelmente, porque nesse momento nós teremos a mesa redonda de debate, na nossa reta final do nosso seminário regional de saúde mental. O tema desta mesa redonda será experiências locais e boas práticas. Gostaríamos de convidar para mediar este debate a senhora Daniela Machado Inês Cruz, por gentileza. Gostaríamos de convidar também a palestrante, a senhora Luísa Meurer da Corégio, também a tomar posição, por gentileza. Ela que é graduada em Medicina pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, possui residência médica em Psiquiatria pela Universidade Franciscana, concluída em 2023, e residência médica em Psiquiatria na Infância e Adolescência pela UFRGS, finalizada em 2024. Gostaríamos também de ter o grato convite aqui de se fazer presente nessa mesa redonda a doutora Deise Porto também, por gentileza. E convidamos também o senhor Luciano Correia para contribuir conosco com essa mesa de debate. Ele que é mestre em Educação na linha de Filosofia da Educação. É psicólogo efetivo da Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo, cargo que ocupa desde 1995, e docente no ensino superior desde 2005. Atua também como consultor de capital humano com aplicações voltadas ao controle de infecção relacionada ao serviço de saúde. Gostaríamos de convidar também a palestrante Cristine da Silva Fernandes. Ela que é médica graduada pela Universidade do Sul de Santa Catarina em 2011, possui pós-graduação em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, concluída em 2015, e em Psiquiatria pela Faculdade IPMED de Ciências Médicas, finalizada em março de 2021. E neste momento gostaríamos de passar a palavra para mediar este debate à senhora Daniela. Muito obrigado, muito boa tarde. Vamos iniciar, agora, nessa tarde maravilhosa aí, com experiências, que eu acho importante aí dentro da saúde mental, sobre boas práticas, que é o que eu acho que mais todo mundo procura para servir como inspiração, para servir como experiência dentro do setor, de onde cada um trabalha. E agradecer também a presença de todos. Estão grandes profissionais aqui, que eu também tenho uma admiração especial. E abrir a pergunta, e tentando, assim, de alguma forma, para que vocês coloquem experiências individuais, cada um no seu setor de trabalho, quais foram as experiências positivas, e que vocês pretendem ainda, de repente, fazer, dentro da saúde mental, para que sirvam, como experiências para nós que estamos aqui hoje. Que são de boas práticas, que a gente precisa aí ter uma colaboração de vocês dentro de cada setor. Então, boa tarde, meu nome é Luísa. Então, no CAPS, além do acolhimento que fazemos ao paciente de um modo individual, mas falando em boas práticas, agora de forma individual, algo que eu gosto muito e talvez não seja algum segredo para o pessoal do CAPS, seria justamente a visita domiciliar, que faz com que a gente consiga fazer exatamente este acolhimento individual a cada um, independente da pessoa conseguir ter o acesso ao serviço ou não. Temos, por exemplo, casos de crianças com tratamento oncológico que não podem fazer o acesso ao serviço devido à imunidade baixa. Temos caso de pessoas com trauma raquimedular que têm dificuldade de acesso físico ao serviço. Temos casos de pessoas que elas estão deprimidas demais, que elas estão com um quadro agravado para que não consigam ter ânimo, energia para sair da sua casa. Então, a partir desse start, dessa visita inicial, conseguimos fazer esse cuidado e acolhimento individualizado.
Que legal, né? Que vocês têm essa prática que acho que faz parte das boas práticas de um centro de atenção psicossocial, é fundamental. Eu trabalhei no CAPS de Pomerode, que é o CAPS 1 de uma cidade pequena, então lá eles davam a chave do carro na minha mão e era eu que ia dirigindo junto com a enfermeira. E nós fazíamos muitas visitas domiciliares. Tinham pessoas de localização bem remota, lá para texto alto, texto grande, que não conseguiriam ir ao CAPS. E hoje em dia, eu não estou mais no CAPS, mas aí por estar produzindo conteúdo nas redes sociais, volta e meia chega a mensagem de uma família dizendo assim: nossa, eu fui no posto de saúde procurar ajuda e não estou conseguindo ajuda porque o meu filho não aceita ir. E daí eu falo assim, tá, mas o que te orientaram, né? Vai lá de novo, tenta falar com a enfermeira, ver o que eles orientam, se não conseguem fazer contato com o CAPS, porque existe uma forma de visita domiciliar, de busca ativa, porque às vezes esse paciente adolescente que está psicótico, paranoide, ele não vai aceitar ir ao serviço. E muitas famílias ficam muito perdidas e não recebem essa orientação e não têm nem ideia que existe essa possibilidade. Claro, para o paciente que não está grave em surto, né? Senão seria de chamar o serviço de atendimento médico de urgência e, infelizmente, correr o risco de receber aquele, né? Isso não é para a gente. Mas é isso que a gente discutiu ali, que eu acho que faz parte de boas práticas, de a gente brigar mais por esse entendimento das pessoas, de que se está em crise, se está em urgência, é urgência médica, pode precisar de remoção do SAMU até um local de urgência e emergência, e que na rede, não sendo pacientes em crise ou em surto, mas que têm dificuldade de acesso, que existe essa possibilidade. E uma coisa que eu acho que seria muito importante também de estar bem alinhada são as buscas ativas, né? Das, por exemplo, crianças e adolescentes que saem de internação e a família não leva para consulta ou não procura. Essa comunicação, hospital, pós-internação e município, ela precisa estar bem alinhadinha. Foi uma coisa que ficou muito bem definida no IPQ, com a Prefeitura de São José, e deu muito certo. Mudou muito a taxa de reinternação pós-alta, porque o que acontecia? O paciente internava, tinha alta, não dava seguimento, não tomava medicação, reinternava. Então, existem pessoas lá que têm 10 reinternações, e não é porque é um caso muito grave, é porque não tem adesão depois. Aí não toma medicação, não faz a terapia e tal, e reincide. Então, a partir do momento que começou a ter comunicação, todo paciente de alta e uma lista para o serviço social, o serviço social passava essa lista, não sei se diariamente, para a prefeitura cruzava essa lista com as consultas, já saía do hospital com medicação para 30 dias, e dentro desses 30 dias, consulta agendada. Se o paciente não foi, faz busca ativa. Muda tudo. Então, essas são boas práticas que fazem muita diferença e vale a pena a gente copiar. Boa tarde, meu nome é Luciano. Eu, quando comecei a pensar sobre as boas práticas, né, eu me deparei com a seguinte questão e vi sendo contemplada quando a doutora Deise estava falando há pouco, que são as dificuldades, eu acho, que a gente encontra na realização do trabalho em saúde mental. Há uma grande vulnerabilidade no trabalho e eu penso que a primeira boa prática é a gente partir da ideia da concepção, né, de CAPS, por exemplo, como psicossocial, né? Eu acho que a gente entender que as vulnerabilidades, elas são além dos sintomas, né, é fundamental, e a equipe, eu acho que precisa partir disso, né? Quando a equipe entende essa forma de atuação, por exemplo, do serviço CAPS, que é onde atua atualmente, isso eu acho que muda já, as boas práticas já começam a acontecer, né? Começa a acontecer também porque as pessoas começam a dar conta da necessidade de que o serviço se atenda, né, na sua plenitude, né? Eu vi a doutora falar ainda há pouco sobre a necessidade de ter uma equipe formada, por exemplo, dentro do Hospital Geral, né, para o atendimento, e muitas das vezes, né, a gente não tem o mínimo dentro do serviço CAPS, por exemplo, né, que é um serviço de nível médio, né, que deveria estar completo, sempre completo, né? Então, a equipe ter esse entendimento, acho que já é uma coisa que já vai implicar nas boas práticas, né?
Uma outra coisa uma prática que a gente teve lá esse ano em Capivari, que a gente mudou a gestão agora esse ano e passou a fazer acolhimentos, né, e discussão dos casos após os acolhimentos, né. Então, isso deu uma dinâmica totalmente diferente, né? A gente chamou a rede para se articular conosco, né? Porque a porta de entrada é a PS, né? E a PS precisa entender o que é CAPS, o que não é CAPS, e a gente começou a atuar dessa forma e descentralizou a ideia do serviço, inclusive no acolhimento, né? Por exemplo, no acolhimento nunca é o médico, né? Nunca é, né? Por quê? Para tirar essa centralidade do serviço na questão do médico. E quando ele não tiver, a gente precisa ter uma adesão dos outros profissionais e das pessoas em relação aos profissionais, né? Então, tinha muito a procura do CAPS em função de que era um médico psiquiatra que ia fazer o atendimento, né? E a gente tirou essa questão. É sempre um profissional de nível superior que faz esse acolhimento. Esse acolhimento, a gente utiliza uma ferramenta, entre as ferramentas, tem um documento que está lá no sistema para todo mundo ter acesso da rede de atenção primária, né? E dentro desse documento, que avalia as questões sociais, porque CAPS é psicossocial, né? Então tem essa compreensão. Então, dentro desse documento tem uma avaliação, por exemplo, que eu já venho utilizando há algum tempo, que é uma ferramenta da Organização Mundial de Saúde, chamada SQR-20, né, que é um questionário de 20 questões, em que você avalia sofrimento mental, né? A partir dali, e com as outras informações, a gente vai para a discussão de casos junto com os outros pares, né, e define, começa a pensar no diagnóstico, e começa a pensar de que forma que aquela pessoa vai entrar no nosso serviço, se ela vai continuar de fato no serviço, se ela vai ficar 30, se ela vai ficar 60, se ela vai ficar 90, e aí a gente vai avaliando os casos a partir dali, né? Então, isso deu um impacto muito grande e é uma das coisas que a gente deve manter. Em função de agora uma mudança, porque foi feito concurso, né, a gente está com dificuldade de manter isso, porque agora os profissionais estão saindo, não estão todos os profissionais lá, certo? Mas a gente discute sempre que pode, né, essa questão lá. Boa tarde. Então, eu vou passar a falar um pouco da experiência, como a gente trabalha aqui no CAPS de Tubarão, né? Eu sou médica do CAPS 2 desde 2021, e falando em boas práticas, eu percebo assim uma crescente, e falando da história, né, da evolução da saúde mental e do tratamento, e como foi guiado pelo nosso município, e quando eu entrei lá, eu me deparei com um cuidado muito humano, né? Então, a gente tem, desde o momento do acolhimento, né? Na verdade, desde o momento que a pessoa entra no CAPS para procurar um auxílio, porque nós estamos falando de pessoas com sofrimento psíquico e muitas vezes muito intenso. Então, como a primeira pessoa que recebe, né? Se ela já dá esse acolhimento suficiente para que a gente consiga quebrar, que é uma coisa que quando eu fui conversar com a doutora Deise, né, sobre o tema, e sendo aluna da doutora Deise, tá? Que ela dá uns cursos maravilhosos. A gente tem o mesmo pensamento sobre estigmas dentro da saúde mental. Então, desde o momento que a pessoa entra no CAPS, ela precisa entender o que ela está fazendo ali dentro e o que nós podemos ofertar para eles. E uma coisa que eu vejo, né, que tanto no período que eu estou lá e pelas informações que eu tenho de como era antes, vamos dizer assim, um auxílio, né, uma colaboração de outras áreas, porque nós estamos falando, né, de um centro de atendimento psicossocial, mas a gente precisa do social que não está ali dentro também, a gente precisa da educação, e com o passar dos anos, como
essa história dos 10 anos eu repito porque escutei da doutora Deise, né? Sempre que de 10 anos para cá a gente teve uma mudança e dentro do serviço isso também aconteceu, né? Essa aproximação das redes, ela é necessária e conforme a gente está evoluindo, a gente está ficando mais próximo e isso tem auxiliado muito no atendimento da população, né? Então, falando de boas práticas, eu acredito que isso se faz muito necessário para que a gente consiga ter resultados melhores, né? Isso, nós hoje estamos aqui ouvindo sobre experiências pessoais dos nossos profissionais, né? Mas também foi uma pergunta que nós falamos e perguntamos para os senhores na parte da manhã, que também nós temos os grandes desafios, né? Porque às vezes a gente não consegue avançar numa qualidade de trabalho, não pelos profissionais, mas, por exemplo, o CAPS de Tubarão hoje, a gente tem uma parceria muito legal assim com a Unisul, né? Onde a gente recebe os estagiários de medicina, a gente recebe os estagiários de farmácia, e a gente tem a vontade e a possibilidade também de fazer em grupos, de abranger o nosso trabalho, e a gente acaba aqui limitado por conta do espaço, né? O espaço físico hoje a gente está tentando também de alguma forma lutar para que isso a gente consiga expandir, porque nós temos sim boas práticas dentro da saúde mental com profissionais excelentes que, além de tudo, ainda dando experiência para a universidade aqui da Unisul, né, abrindo as portas para o estágio de medicina, de enfermagem, de farmácia, enfim, de psicologia, mas que a gente não consegue avançar por conta da falta de espaço, né? Hoje, esse é o nosso maior desafio, né? A doutora Martina está aqui também, né, coordenadora de saúde mental, que também fala que a gente tem tantas ideias e práticas interessantes para poder fazer e a gente acaba se limitando com o espaço. Aqui a gente pode também falar ainda mais, né, que são, por exemplo, as visitas domiciliares, que a gente inclusive fala dos pacientes que eles não conseguem, que eles principalmente simplesmente abandonam o tratamento, né, porque acham que não precisa dar uma continuidade, ou enfim. E a gente também faz essa busca ativa. Inclusive, as pessoas, doutora Deise, que vão para a internação, elas são orientadas e, na volta dessa internação, a gente faz um acolhimento, né, de saber como que esse paciente voltou, qual é a medicação que ele voltou lá do hospital, porque, às vezes, é um tratamento todo diferenciado daquele que ele saiu de dentro do acompanhamento do CAPS. E a gente faz esse acolhimento para entender como foi essa experiência, como foi esse tratamento dele, e para que ele continue dando adesão ao tratamento. Então, são mais um exemplo assim, de boas práticas que a gente tem no tratamento, num acompanhamento, né, de um trabalho de equipe efetivo, e que nós ainda temos várias ideias ainda para colocar em ação, porém, às vezes, o espaço é que nos limita, né, de conseguir fazer um trabalho melhor. E aí a minha pergunta é, quais são os desafios também, né, compartilhando aqui a nossa experiência, mas quais são os desafios também que vocês encontram? Olha, com relação ao espaço e as limitações que o espaço gera no CAPS, né, gera limitação e impacta em todo o atendimento da equipe de muitas formas, porque pensa só, se a gente tem a ideia de que o CAPS deve substituir o modelo hospitalocêntrico, mas com uma ideia indo muito para o extremo de achar assim, que o CAPS substitui o hospital e o SAMU começa a levar paciente em crise para o CAPS. Eu acabo com a minha equipe, eu acabo com a saúde mental da minha equipe. Por quê? Esse paciente em crise lá, sai correndo, é atropelado, ou se joga da ponte, ou coisas que eu já vi acontecer como coordenadora de saúde mental, não pelo CAPS, pelo SAMU levar, porque o SAMU não leva, mas de a família levar o paciente em crise, de não entender isso do local de atendimento, e a equipe também não entender, porque daí a equipe aceita e bota o paciente sentado para ir fazer o acolhimento, muito, tá? De paciente sair correndo e se machucar, e aí de eu conversar com os médicos e isso deixá-los culpados, assim, de eles sentirem que foi culpa deles também, por não ter atendido rápido, ou da equipe. Não foi culpa da equipe, não foi, é a questão da estrutura. O paciente em crise, o paciente agitado, exatamente, ele precisa entrar no hospital, ele não pode sentar na recepção do hospital, porque eu também já tenho uma aluna que perdeu o paciente que estava na recepção do hospital e evadiu, e aí sai no jornal. Né? E aí a equipe fica toda fragilizada, né? Porque nós somos humanos e autossacrifício, e a gente considera que a culpa é nossa, né? Sim, e até complementando também, nós tivemos situações em que nós também atendemos adolescentes e crianças, que a gente não tem um espaço aí mais humanizado, um espaço,
né, Físico, temático, enfim, lúdico, né? Isso, para a criança, por conta da falta de espaço. Então, a gente, às vezes, consegue deixar os pacientes num espaço de recepção, para que depois eles conseguem avançar, mas é algo que a gente não consegue prever, né? E isso pode acontecer ali no espaço onde tem crianças junto. E aí exposição dessa... Exato, então é um lugar de cuidado de saúde que acabou se expondo muita gente a uma situação traumática, né? Então, a gente precisa ter essa ideia e essa organização de equipe e se apoiar e não ficar nessa briga do hospital, é do CAPS, ou não pode ter hospital, não pode ter CAPS, não. E entender que assim é a rede, é assim que a gente vai trabalhar. E a gente precisa trabalhar para essa rede ser menos furada possível. Então, de ter uma organização local, de não esperar de Ministério da Saúde ou de coordenação estadual, de ter essa união local, primeiro a gente como colega, como ser humano, né, e de união, assim, de união política e de ter essa articulação, para que essa rede funcione bem, para que nesse município, do município vizinho, se saiba onde vai se levar um paciente agitado, se saiba como proceder. Foi feito o acolhimento, e no acolhimento ter essa identificação desses sinais de riscos. Opa, não vai mandar um acolhimento com sinal de risco para casa? Então, espera aí, a gente vai resolver aqui ou a gente vai mandar para algum lugar? Sem preconceito, porque eu também já escutei histórias, não daqui, né, mas lá da Grande Florianópolis, de a equipe brigar entre a equipe porque um residente identificou que a paciente estava psicótica e precisava internar, e uma outra pessoa do CAPS entendia que era uma falência da equipe mandar internar o paciente. Não, nós somos do CAPS, nós não podemos mandar internar, a gente tem que resolver. Gente, a gente não pode fazer isso com a gente como ser humano. Né? Uma paciente psicótica, com filho em casa, com risco de infanticídio, não é desumano internar. É aquilo, a gente tem que desfazer o estigma, né? Não é desumano, é proteção para ela. Claro, a gente evitaria se pudesse, mas se manda para casa e acontece alguma coisa, todo mundo fica mais fragilizado. Então, tem que ter estrutura física, tem que ser pensado até a posição da cadeira do psiquiatra, do psicólogo dentro da sala, se tem alguma coisa ali que pode gerar um acidente, se alguém pode ser machucado por alguma coisa. Tudo isso faz parte desse cuidado e a gente tem as limitações e precisa trabalhar como tem, né? E para as crianças, seria bom se a gente tivesse um lugar mais lúdico, um espaço. Os lugares que eu vi, que eu trabalhei, lá no CAPS Infantil, que veio em São José, que tinha recurso assim, inicial, que foi uma mobilização para abrir, ainda assim, muita coisa foram os funcionários que levaram. O Lego, um negócio, a gente vai levando, né? A gente vai fazendo. Está tudo bem, ir atrás de doação, procurar o comércio da região, fazer essas parcerias, desde que a gente não fique tapando buraco e indo além do que é nosso também, né? Mas parcerias que rendam esses frutos é legal. Então, acho que isso é uma das coisas principais de a gente pensar e articular e ter esses espaços adequados para não gerar sobrecarga da equipe e para proteger a nossa saúde mental e para que a gente se sinta potente e capaz, e não onipotente, de achar que a gente vai resolver tudo e deve resolver tudo, mas de reconhecer até onde vai a nossa atuação e sair e ir embora no fim do dia pensando, fizemos o melhor que tínhamos, né, com o que tínhamos, e estamos dando uma boa assistência. Eu acho, Daniela, que a gente ainda está... A principal dificuldade é a gente conseguir implementar o básico, né? Fazer que os serviços consigam atuar com aquilo que é essencial atuar, né? Que a gente não tenha que discutir com o SAMU toda vez que a gente tem uma situação, né, de um surto, por exemplo. Então, a gente tem que discutir, dizer a atribuição de vocês veem, não sei o quê, daí eles dizem, não vou, só vou com a polícia, daí tu chama a polícia, daí a polícia não quer vir, aí tu chama o guarda municipal, daí o guarda municipal não quer ir porque ele não tem uma arma, e, entendeu? Né? A gente ainda está nesse lugar, infelizmente, né? A gente está nós ainda estamos com a dificuldade, a doutora falou há pouco, né? Os municípios que têm abaixo de 25 mil habitantes, de 20 mil habitantes, não conseguem implementar um CAPS, né? Ficam se virando com saúde mental, e aí o profissional que está lá fica fazendo tudo quanto é coisa, e aí, né? É ruim, né? Eu cansei, eu participei uma época da Câmara Técnica de Saúde Mental que havia aqui na regional, né? E aí rodava, discutia, lá no final das contas as pessoas estavam pedindo ampliação de número de leitos. Eu nunca vi ninguém dizer, precisamos ter mais profissionais no CAPS.
Até um dia que eu levantei a mão e disse, olha, se a gente vai pedir leito, a gente vai ficar no mesmo lugar, a gente vai voltar para o lugar de sempre. A equipe multidisciplinar. Então, assim, é claro, tem uma questão que na hora do apuro, a gente sempre recorre para aquilo que a gente já conhece, certo? Né? E essa política, né, de CAPS, essa forma de atuar com a saúde mental, ela também é nova, certo? E por isso até já vou aproveitar para parabenizar esse evento regional, porque ele dá luz a esta situação, né, que é necessária de a gente olhar para uma questão que está lá na Constituição de 88, lá quando foi criado o SUS, que é a integralidade, né, o entendimento de que a gente tem que atuar no aspecto total do ser humano, né, e a gente não consegue fazer isso ainda. A gente ainda encontra equipes sucateadas de saúde mental no CAPS, nem sempre elas estão completas. Nem sempre o veículo está lá, nem sempre o gestor entende que é paritário, que ele precisa, que ele vai entrar, tem uma parte que vem do governo federal, mas tem uma parte que é do gestor local, que ele tem que participar, né? Porque eu escuto muitas vezes assim, o dinheiro que vem não cobre. É óbvio que não cobre, já era sabido que não ia cobrir, né? Por quê? Porque ele é um financiamento que não é só do governo federal, é também dos municípios, de responsabilidade dos municípios, certo? Então, eu acho que a gente está ainda necessitando conseguir fazer o básico, e eu acho que esse seminário dá luz a isso, né? A essa necessidade, né? De implementar, de conseguir lutar, de continuar lutando, todos que estão aqui, e a gente chegar num momento em que a gente, aí, sim, né, vamos para as outras coisas que a gente pode ampliar. A gente encontra poucos lugares que tem o básico e vão um pouco além, né? Infelizmente. Então, essa questão que a gente fala do SAMU, né? E eu já venho novamente citando o estigma, porque às vezes a gente percebe que o nosso próprio colega não entende que ele está lidando com uma doença, né? Porque nós não somos médicos formados em medicina, muitas vezes parece, porque não se entende que o meu paciente ele está doente. E muitas vezes aconteceu, como a doutora Deise deu o exemplo aqui, né? De a gente conseguir acalmar o paciente até conseguir ter esse transporte adequado para o paciente, e quando eles chegam, eles dizem, não, mas a gente não precisa levar, ele já está bem. Ou uma segunda situação a gente consegue que esse paciente vá até o hospital e lá ele fica 1 hora no corredor, ou ele foge, ou ele é liberado. Então, esses desafios nós encontramos e em algumas situações nós conseguimos ligar para o colega que está lá no hospital, às vezes tem uma dificuldade de acesso aos profissionais que estão lá dentro, mas às vezes a gente também, né, não pode dizer que é só ruim, às vezes a gente consegue ter uma parceria onde a gente explica a situação que o meu paciente está, né? Eu tive uma experiência de um paciente que estava em mania psicótica, e aí ele chegava no hospital, normalmente já medicado, então ele estava mais tranquilo, e o médico me colocou, mas ele está bem, ele disse que ele está trabalhando, que ele faz tudo em casa. Eu disse, sim, mas perguntou que horas ele trabalha, o que ele faz? Esse paciente chegava no CAPS dizendo que tomava banho gelado às 3 horas da manhã, que andava não sei quantos quilômetros para fazer as atividades dele, e em casa com delírios persecutórios, só que muitas vezes, até acredito, né, a gente entende que existe uma demanda muito grande, o profissional que está lá na emergência, ele não tira esse tempo para fazer, né, essa anamnese desse paciente. Então, o mínimo que ele fala, ele entende, né, que está tudo bem, e muitas vezes por desconhecer o funcionamento do paciente psiquiátrico, né? Porque a gente sabe que existe uma grande dificuldade, muitas vezes, ali nos postos de saúde, né, nas UBS,
nas emergências, e eu vou um pouco além, que às vezes eu faço uma crítica, assim, no INSS também, né? Então, é algo que a gente embarca em algumas dificuldades para que a gente possa fazer o nosso trabalho de forma adequada. Doutora Luísa é médica psiquiatra infantil, e aí nós gostaríamos também de saber quais são os maiores desafios hoje, né, no atendimento a esse grupo especificado, né, que são as crianças, os adolescentes, que a gente percebe um número crescente, né, de transtornos aí psiquiátricos em crianças, né, em que a gente sempre ouve, mas antigamente a gente não via tanto, né? Mas é claro, a gente vive numa geração muito mais diferente que acaba que desencadeando esses transtornos e aí precisa de uma atenção maior. Quais são os maiores desafios hoje, doutora, que a senhora encontra, né, nesse atendimento a essa população que está tendo um número crescente? Então, primeiro eu quero ressaltar as qualidades em que a nossa equipe é boa, conseguimos fazer um acolhimento adequado, a rede pública básica de Tubarão consegue oferecer majoritariamente todos os medicamentos adequados para que a gente faça o tratamento. Claro, não todos, mas a maioria deles são bons do hall de medicação que é disponível pela farmácia básica. Conseguimos também, no CAPS, além do atendimento com médico, enfermeiro, temos agora, recentemente, entrou para a equipe uma psicóloga também, mais voltada para o atendimento infantil, temos a arte-terapia com a Shirley. O que poderíamos ampliar seria um espaço lúdico, que hoje temos uma mesinha com uma lata com lápis de cor e uma microbiblioteca com títulos infantis. Então, um espaço maior para espaço lúdico, acolhimento, seria interessante. E também algo que a gente esbarra bastante seria o atendimento da neuropsicologia. Atualmente, no município, temos somente uma profissional cadastrada pela rede, que faz avaliação neuropsicológica, então, quando é necessário que se passe por lá para fazer este encaminhamento, e, infelizmente, temos que dar a notícia. Vai ter que esperar bastante, porque a demanda é alta e, além de que, para avaliação neuropsicológica, ela é super detalhada e demanda de vários atendimentos para uma criança, além de, claro, elaborar o atendimento com os pais, fazer a devolutiva e elaborar o próprio relatório que é detalhado. Corre atrás de uma parceria com a Universidade da Psicologia. Não sei se tem pós-graduação aqui de neuropsicologia. Geralmente o pessoal gosta muito de fazer a avaliação neuropsicológica e poder discutir com o psiquiatra da infância. Então, lá no nosso ambulatório, eu sou preceptora no ambulatório de psiquiatria da infância e adolescência do HU, eu consegui 2 neuropsicólogos bem legais que toparam fazer. Tem um custo para eles, porque eles pagam a folha, né, do VISC e tal. Eles arcam com esse custo, por considerarem bacana, eles se sentem bem de estar fazendo voluntariado, e eles disseram que gostam muito porque eles conseguem fazer uma coisa que é difícil no começo, que é discutir com a equipe. Então, todo residente, eles fazem a avaliação do paciente do residente, e o residente e eu discutimos o caso. Então, a gente integra, olha, isso daqui veio funções executivas abaixo, mas é uma velocidade de processamento acima, isso está incompatível, o que pode ser na clínica, o que pode ser, a gente discute. Então, essa parceria aí, quem sabe, o pessoal da psicologia ajuda o pessoal do CAPSI, porque é muito legal para todo mundo. Vai ser o CAPSI dando um campo, assim, tem local para atendimento, provavelmente, né, dando um campo de estágio e ajudando. Não sei se funcionaria aqui, né? Lá a gente conseguiu. E outra coisa muito bacana isso de ter essa integração e de saber que a rede oferta, né, que a medicação básica a gente precisa, mas a psicoterapia, não sei como que é aqui na rede, né, se é difícil, se é fácil conseguir, não sei como que está para a infância e adolescência. Como eu falei, atualmente, né, integrou uma nova profissional voltada mais para a infância agora, e temos a Shirley, que faz a arte-terapia, que é bem voltada para essa expressão lúdica, que acaba funcionando muito bem com essa integração de psicoterapia infantil. Parabéns para vocês.
aproveitar um gancho, então. No ano de, eu acho que 2014 ou 15, estou olhando ali a Assembleia Legislativa, foi aprovada uma legislação no Estado de Santa Catarina que era a atuação de psicólogos escolares, né? E que isso até hoje não foi implementado e as escolas poderiam ter, por exemplo, né, um outro profissional lá que auxiliaria, né? Não é o ideal, né? Não é o que a gente está discutindo, mas né, auxiliaria. Já era um princípio que poderia ser colocado. Fica a dica. Quando eu fiz a residência médica, o R4, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, claro, não era uma avaliação neuropsicológica completa, mas ao menos em relação a esta questão, né, que a doutora Deise colocou, como lá é um hospital de referência, que é muito grande, é um serviço realmente, só para dimensionar, tem municípios aqui do sul catarinense que não têm o mesmo número de funcionários do Hospital de Clínicas. Lá eram 7.000 funcionários fixos, carteira assinada, tirando nós, residentes rotativos e também contratos externos de PJ. Então, toda sexta-feira, à tarde, conseguíamos 4 vagas para crianças realizarem o teste VISC-4. Então, ao menos, era um começo para conseguirmos fazer esses encaminhamentos. E fora isso, né, que a gente, claro, a gente gostaria que os nossos pacientes pudessem fazer a avaliação neuropsicológica completa, mas pensando em equidade também, garantir o acesso, pensando na desigualdade, mas garantir acesso, uma avaliação mais direcionada, pensando em nível SUS, poderia ser mais interessante também, né, porque uma avaliação neuropsicológica completa pode exigir de 6 a 10 horas do psicólogo de sessão. Para aplicação do VISC-4, faltam algumas informações, pensando em perfil neuropsicológico completo, mas muitas vezes já garante muitos direitos para o paciente, porque daí tem uma mensuração se ele tem deficiência intelectual ou não, e isso muda tudo com relação aos direitos na escola, quanto a professora auxiliar e tal. Então, também às vezes, né, ajustar isso e adequar a demanda. Justamente lá no Clínicas tinha isso, todos os pacientes que passavam pela triagem lá da CIUSA, né, passavam pela avaliação mais breve. Às vezes isso também é um ajuste, né, para conseguir atender mais os pacientes. Aí em Capivari a gente tem um... Eu sou a Carla, técnica de enfermagem da Natal. Eu trabalho no ECF. E o que eu vejo assim é a dificuldade. Por que a fila está tão grande? Porque o que acontece? Não é feito uma anamnese dessa criança, não é feito um treinamento e é direcionado todo, geralmente o que acontece? Tentar me expressar melhor. A criança ela vem até a unidade de saúde por uma consulta médica com um clínico geral. E talvez ali algumas queixas, o próprio médico clínico também não está apto e geralmente ele já encaminha direto. É o que acontece no meu município. E aí acaba o quê? Dando uma grande demanda. Quando chega lá para o profissional fazer esse teste, talvez esse teste não foi indicado para aquela criança. Então, o que aconteceria? Teria que ter um fluxograma de como faria essa triagem, como seria encaminhada essa criança. Eu acho que o que está pecando nos municípios e nas cidades são isso. Então, lá o que a gente fez, que eu conversei com a secretária, a gente acabou fazendo mutirão dessas 42 crianças que tinha na época, um tempo atrás. Então, ela fez o mutirão, eliminou a fila dessa demanda, e aí sim agora se estuda para fazer um fluxograma e sim encaminhar a criança que realmente precisa desse teste. E na saúde mental também, que a gente tem uma mente lá, também tem um fluxograma de como deve se encaminhar o paciente para a mente e como funciona quando um paciente entra em crise dentro do ECF. Então, como avaliar? Porque muitas vezes a gente consegue primeiro estabilizar o paciente com medicação, com o médico, né? O médico na unidade, se estiver presente, ele estabiliza com a medicação
E aí sim, depois a gente aciona os meios, que são bombeiros, SAMU, familiar para estar acompanhando. Então, isso é muito importante, ter o fluxograma e treinar os profissionais de saúde. Porque o que falta hoje é treinamento desses profissionais. E não é gastar dinheiro, não é investimento no profissional. Não é prejuízo investir na saúde. E trabalhar a prevenção sempre, né? Porque no futuro economiza muito. Economiza. Perfeito. Porque assim, ó, quando é um não especialista atendendo criança, às vezes vai cair no pediatra ou médico de saúde da família, e a maior parte das crianças que vai para lá para atendimento em infância tem questões relacionadas às dificuldades escolares. E aí pensa logo, avaliação neuropsicológica para ver. Muitos desses, se passarem pela doutora Luísa, ela não vai precisar de avaliação neuropsicológica. A maior parte dos diagnósticos vai ser clínica. Se tem TDAH, se é uma ansiedade, às vezes nem é para TDAH, cognição. Às vezes é ansiedade, às vezes está sofrendo bullying. Então, muitos casos de bullying, tá? Então, se passa por uma avaliação adequada e um direcionamento adequado, talvez diminuísse muito essa fila de avaliação neuropsicológica. Realmente, na prática privada, eu não peço para todos os pacientes. Mesmo eles tendo condições financeiras e disponibilidade, muitas vezes eu digo, não vai mudar a minha conduta, não vai me acrescentar muito, eu consigo fazer esse diagnóstico clinicamente, eu estou segura disso. Se vocês desejam fazer como família, está tudo bem, eu não proíbo ninguém de fazer também, tem ótimos profissionais. Mas tudo é tempo e recurso, né? Então, eu penso isso para tudo, para avaliação neuropsicológica, é um tempo dessa criança, às vezes daqui a pouco ela enche o saco de ver psicólogo, e ali ela precisa de uma psicoterapia para outra coisa, e a gente já queimou na largada, já botou ela, submeteu ela a muita coisa desnecessária. Então, tudo tem que ser pensado, os encaminhamentos têm que ser os que são necessários, tem que ter o raciocínio clínico, né, para tirar para tudo que é lado. Vou encaminhar para o neuropediatra, para o psiquiatra, para avaliação, não é só pelo recurso. É pelo paciente também jovem, que daqui a pouco ele passa por tanta coisa e ele não quer mais ir. Então, a gente tem que pensar isso. E essa questão do fluxo, de avaliação o que está sendo encaminhado para avaliação neuropsicológica, seria importante. Se volta e meia, revisar essa fila, né? Se realmente tem necessidade, se são as indicações. Porque daí os pacientes que precisam mesmo, daí assim, os pacientes que passaram pela psiquiatra da infância aqui, que precisam, porque daí para diferenciar uma inteligência limítrofe de um transtorno de aprendizagem, coisas que a gente não consegue e precisa mesmo do teste, vai levar 1 ano na fila, porque às vezes tem esse monte na frente que não precisaria, né? Então, discutir isso, ouvir a especialista de vocês também, chamar ela para participar dos fluxos e pensar da região, dos municípios que competem ali pela mesma fila, se são consórcios às vezes, né? Trabalhar em união, nossa, a fila fica muito mais funcional. E outra coisa que tu falaste ali, né, de fluxograma e protocolos, é importante ter. E a gente não precisa inventar a roda. Às vezes, Tubarão tem um protocolo ótimo de alguma coisa e Capivari não tem. E tem que se reunir, trocar. E já tem tanta coisa publicada, validada. Por exemplo, a gente tem um artigo de manejo da agitação psicomotora, que eu participei e a gente fez junto como comissão de emergência. Então, não precisa o município reinventar a roda para fazer um protocolo de manejo da agitação psicomotora. É o que está na literatura. É de escalonamento verbal, é manejo adequado do paciente, é medicação via oral sempre que possível. Está lá. Então, a gente tem que usar isso, treinar. E aí gastar tempo em treinamento e motivação da equipe. Não gastar tempo inventando a roda 10 reuniões para marcar a reunião. Não, aí a gente direciona. E aí, fluxogramas e protocolos são sempre bem-vindos, né? Os POPs ali, e contribuir, atualizar com isso. E saber que não é um treinamento a cada 5 anos, né? Isso. A cada ano tem que ser permanente, até porque é aquilo de a gente se sentir seguro. Se a gente se sente seguro, se a gente tem uma retaguarda, se a gente sabe que está numa estrutura adequada, a gente atende muito melhor. Porque muitas das vezes que chega lá uma tentativa de suicídio e as pessoas são mal atendidas, não é só uma falha humana de caráter ali, porque a pessoa... Às vezes é aquele profissional que está sobrecarregado, que tem que atender 60 fichas, a gente estava falando aqui, né, em 5 minutos, aí a pessoa está por aqui, aí ela acaba tendo aquela visão de que o infarto ali é mais importante, não porque ela não valoriza, mas que ela está tão sobrecarregada, ou às vezes porque assim, não, eu não sei atender isso, eu não sei como fazer com um paciente psiquiátrico, eu nem quero.
Ou se essa pessoa está treinada, se ela sabe, se a pessoa que está, o clínico que está ali atendendo, sabe que se ficar difícil, ele conta com a psiquiatra da infância, ele vai atender muito melhor aquela criança e aquela família, porque ele sente que ele tem retaguarda. Então, se a gente tem isso estruturado, todo mundo fica bem melhor. Isso, exatamente. Só um minuto, pessoal. É só um minuto. É porque a gente vai depois abrir, para depois também, como a gente fez no primeiro momento, a gente vai abrir para as perguntas também, para o relato de quem quiser falar sobre as suas experiências, e a gente consegue já ir já de uma forma mais dinâmica. Na fala da Deise, sobre os infartos, a Rita falou suspeita de infartos hoje. É que assim, ó, o que eu vejo hoje nos postinhos? Desculpa, tá? Ah, tá, desculpa. Na verdade, eu não vou pedir desculpa, porque isso é muito importante. Ô, Deise, quando um paciente chega até a gente, estou com dor no peito, falta de ar, dispneia, o profissional também tem que saber avaliar, porque a maioria dos casos é saúde mental, não é nem infarto. Muitos casos que a gente aparece, às vezes encaminha para o hospital, volta para o SF, era uma crise de ansiedade. Então, eu volto a retomar, investir nos profissionais para saber classificar o que realmente o paciente tem. Bom, eu penso que algumas coisas são necessárias. Quando eu falo do básico, né, eu estou me referindo assim, como eu estou há 30 anos lá no município de Capivari, né, eu vi nascer grande parte de todos os serviços, vi também nascer o serviço de saúde mental, né? Vale salientar que o município de Capivari é um dos primeiros municípios que construiu o serviço de saúde mental do Brasil. Tá? Um dos primeiros locais que teve grupo de saúde mental foi Capivari de Baixo. Tá? Eu cheguei lá em 95, né? Foi ali, naquela época ali. Então, assim, o que a gente hoje, de fato, está com basicamente, só faltou a enfermeira saiu para outro local, porque vai entrar a enfermeira de concurso, né? Mas o que eu falo do básico é porque a gente não tem isso perene, a gente não tem isso permanentemente, não é? Das vezes que mudou a gestão, saiu o secretário, entrou o secretário, sempre dá uma modificada que não precisava acontecer esse tipo de coisa, né? Agora, com o concurso público, a gente entende até que talvez isso não vá acontecer mais, né? A gente vai estar lá sempre em loco com isso. A colega fala que a maioria é saúde mental, né? E a doutora está falando dos protocolos, e a gente está num ambiente de saúde e nem sempre a gente consegue aplicar a ciência dentro do serviço de saúde, né? Porque dizer maioria é ter conhecimento de que aquilo foi tabulado, né? Que a gente contou e de fato era aquilo, mas a gente não consegue fazer isso. Essa que é a realidade, né? Então, às vezes, a gente também fica falando dentro de um senso comum ou de uma visão que é parcial e que às vezes não corresponde à realidade, mas a gente não corresponde porque a gente não consegue cumprir com isso. Esse intensivista que está lá no pronto-socorro e que chega lá um caso e o pronto-socorro tem como prioridade atender os riscos, né, a urgência, não entende a urgência de saúde mental como uma urgência. Essa é uma realidade, porque a gente tende a pensar que a urgência é aquilo que tem um falecimento súbito, né, e que precisa essa abordagem, né? Então, o hospital geral também tem muitas vezes tem essa dificuldade que a gente precisa compreender, que não é nem porque a pessoa não quer, não é? Porque está lá sobrecarregada também e não consegue fazer. E o serviço público, o nosso serviço, e a gente não tem tempo para isso, a gente não consegue fazer, né? A gente não consegue criar um POP e cumprir esse POP dentro do serviço. Essa é uma realidade. Isso, né? e eu acho... Ou nem precisa nem criar, né? Aquele que está pronto até, às vezes pega um pronto, como a doutora falou, e não consegue. Isso, exatamente. E eu acho ainda que, assim, a gente fala muito sobre os desafios, né? Eles são todos muito parecidos na realidade de cada município, mas que, por isso, e um motivo maior desse seminário é falar de boas práticas, né? O que a gente pode fazer
fazer protocolos dentro da realidade de cada município, ter reuniões intersetoriais, que também são muito importantes, né? Ter uma abertura com a rede, porque também nós, dentro da área da saúde, a gente recebe muito encaminhamento da educação, do social também, né? E que precisa ter uma articulação um pouco maior. Então, ter conhecimento do que nós precisamos fazer, a gente sabe. Mas que na prática lá, dentro das nossas experiências, a gente sabe que o buraco é bem mais embaixo. Então, por isso, para fazer uma discussão, para a gente falar de boas práticas, né, que é muito importante, aí compartilhando a experiência de cada município, a gente consegue agregar para que isso se avance, a gente consegue dar uma qualidade melhor, não só para os profissionais, mas também para toda a nossa população, que necessita e muito. Eu acho que isso é o mais importante. Lembrei de coisas de boas práticas que vale a pena, ela relembrou a gente do tema, né, do que a gente está aqui. Eu conheço muitos CAPs, né, porque como trabalhei no CAPS de Pomerode, fui a primeira psiquiatra da infância do CAPS Infantil de São José, a gente passa no CAPS AD do Estreito, lá de Florianópolis, e CAPS Geral. Fora o tempo que eu fui coordenadora, eu participei da tentativa de habilitação de muitas equipes, e construção e discussão. Então, assim, coisas que eu vi que são muito legais e simples de implantar. O CAPS AD, lá do Estreito, que era coordenado pelo Dr. André, tinha um funcionamento exemplar. E CAPS AD é difícil, né? De adesão dos pacientes e tal. Muito difícil. Então, o que eu sentia que funcionava? A equipe era muito coesa, eles falavam a mesma língua, eles se valorizavam, eles entendiam o papel deles enquanto equipe. Então, a técnica de enfermagem não se sentia menos que os outros profissionais da equipe. E eles tinham todo um trabalho realmente assim, de atendimento digno e humano. O paciente recaía, voltava. Eu nunca ouvi um comentário malicioso, assim, do tipo, está sempre aqui, esse bêbado, não sei o quê. A equipe entendia de dependência química, a equipe entendia que faz parte do transtorno recair, a equipe entendia que não julgava as famílias que não conseguiam receber de volta, a família, de profissionais que eu ouvi, do assistente social, foi com assistente social que eu aprendi isso, porque eu julgava. Eu pensava, lá vem a família querer largar o paciente aqui internado no IPQ. E daí ele me explicou, né, e ele falou assim, pensa só, esses vínculos estão rompidos há tantos anos, essa família apostou tantas vezes na reabilitação que ela não acredita mais. Então, a gente tem que respeitar isso também, essa família é codependente, essa família está adoecida. Então, entender isso, quando a gente vai trabalhar com dependência química e saúde mental, entender que a família não é porque a família está querendo abandonar quando ela leva lá, internar. Então, tem que reconstruir isso, faz parte. Não ter rede de apoio para o tratamento é uma das indicações, às vezes, também de um tratamento mais intensivo de internação, né? A gente não pode cobrar, jogar para a família. Exatamente. Como eu ouvi lá essa paciente aqui, ela está bem, ela é responsabilidade da família. Não. Ela é nossa responsabilidade, ela é minha e a sua. Sim. Se ela sair daqui e se jogar na frente do carro, eu vou ficar muito mal. Então, você vai ficar mal comigo também, é sua responsabilidade também, você vai ter que levar. Ele levou. Do CAPS AD, sabe o que eles faziam também? Muitas coisas para além da saúde. Eles trabalhavam as questões de saúde integral. Então, a técnica de enfermagem, o pessoal da odonto, acho que tinha lá também estágio, faziam toda semana um encontro para falar de saúde, estimular saúde. Então, eles falavam de nutrição, eles falavam de cuidados da higiene dental, eles falavam de relacionamento, e era super legal. Eles tinham, todo dia de manhã, práticas de mindfulness, estar no momento presente, coisa simples de implantar, né? De boa vontade de equipe, e que funcionava muito bem. E de todos os CAPs que eu vi funcionar bem, também tinham essa questão do acolhimento bem estruturada. Sim. Um acolhimento com uma ficha construída em equipe, então o médico participava da construção, o enfermeiro, com o que precisava ter ali. Quais são os sinais de urgência? Qual é o sinal de que não vai liberar esse paciente para casa, porque senão depois o profissional que fez o acolhimento fica exposto, a família fica exposta. Então, tinha os sinais de urgência. Esse acolhimento discutido em equipe, e a rede participava também. Então, esse paciente veio da UBS, mas não tem indicação. Não só liberava o paciente dizendo que o lugar não era ali, se faz contato com quem encaminhou para entender o porquê. Então, o paciente foi encaminhado para internação, chegou lá e o hospital viu e acha que não é para internar. Mas se foi o CAPS que mandou e faz parte da mesma rede, por que não esse contato?
Tem que ter esse contato, assim como essa paciente que eu encaminhei. Exato. Eu encaminhei, eu conheço ela há 10 anos e eu sabia que era um episódio misto de um transtorno bipolar. O episódio que mais tem risco de suicídio. O colega viu e achou que é borderline e libera. Tem que ter essa comunicação. Então, comunicação, acolhimento com discussão, esses grupos, todos foram grupos assim que eu vi que de boas práticas que funcionam muito. E a articulação intersetorial. Parceria com a escola, parceria com locais de esporte, de arte. Os pacientes saíam lá para passear, iam fazer alguma coisa para se sentirem reinseridos, né? Às vezes o paciente esquizo, com sintoma negativo, ele não consegue mais nem pegar o ônibus. Então, voltar a fazer isso, atender telefone, faz parte. Isso. Uma boa prática que eu vinha perseguindo já há algum tempo, e esse ano não foi nem por interferência minha, mas aconteceu, foi a articulação com um setor chamado EMUT, né, em que um profissional da fisioterapia, um profissional nutricionista e um profissional da psicologia vão até um grupo. A gente criou um grupo de segunda e quinta-feira, né, e é basicamente atividade física, né, tem discussão com outras coisas, mas é uma prática que o resultado é muito, muito, muito bom, né, facilitou muito. Então, assim, eu constantemente, quando, né, faço acolhimento, que às vezes até antes de passar pela equipe, eu disse, tu vem segunda-feira e tu vem quinta, né, para criar adesão com as pessoas, né, e a pessoa vem ali, e às vezes a pessoa não está conseguindo falar muito e tal, e aí ela vem, e o profissional é bem espontâneo também, ele articula bem da fisioterapia, e isso tem sido uma prática que deu um resultado incrível, assim, né? Tem uma paciente lá que já fazia bastante tempo que está conosco, né, e a família dela está achando que ela está tomando remédio para emagrecer. Que bom. Sem contar o vínculo, né, que a gente consegue, importante. Então, até falando dessas boas práticas, né, e a Deise trazendo as informações, aqui no CAPS de Tubarão, no CAPS 2 e também no CAPS AD, e até falar um pouco disso, que essa semana eu recebi uma paciente com o esposo, que faz tratamento no CAPS AD, e ela falando que ele está muito feliz, porque ele está ajudando a montar, não sei se é alguma hortinha, alguma coisa que estão fazendo lá, e ele está fazendo umas prateleiras. Então, assim, ele se achou, e foi muito difícil fazer com que o esposo, né, aderisse ao tratamento. Então, essas coisas, né, de inserção dos pacientes nas rotinas, né, e até mesmo no auxílio, às vezes, de fazer alguma coisa. Esses dias nós pegamos alguns pacientes, nós ganhamos uns pallets, e com o pensamento de fazer uma horta lá. E aí eles ficaram lá pintando, e eles se sentiram muito úteis, né? Então, essas coisas ajudam muito. E agora, no Setembro Amarelo, a gente conseguiu uma parceria com o setor privado, né, que a gente conseguiu que um salão de beleza cuidasse dos cabelos de algumas pacientes do CAPS. Então, nós levamos elas para fazerem uma escova e cortar o cabelo, e elas vieram assim realizadas, né? Claro que isso, dentro do que para a gente é muito gratificante ver como elas se sentem. Eu escutei uma coisa: doutora, como é que eu vou me arrumar se eu vou chegar lá na minha perícia essa semana e o perito vai me olhar e dizer que eu estou arrumada? O meu vizinho vai dizer, como assim? A senhora escovou o cabelo e cortou? A senhora não está doente? Então, essas coisas a gente esbarra muito ainda na sociedade, né? E a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que autocuidado faz parte do tratamento. Eu não vou tirar um paciente de um quadro depressivo com ele andando de pijama o dia inteiro, né? Quando eu fiz a residência médica geral, que foi em Santa Maria, no CAPS AD em específico existia a horta, que era um dos grupos. Então, esse trabalho era muito interessante, porque fazia com que toda semana, justamente aquelas pessoas que precisam de uma adesão ao tratamento, ou seja, algo contínuo ao longo do tempo, conseguissem ver um resultado concreto de algo que elas mesmas cultivavam, semeavam, plantavam, cresciam
e acabavam colhendo. Então, faz parte da adesão ao tratamento perceber que os ciclos, assim como os ciclos de tratamento fazem parte, na natureza algo se renova, então, de um jeito simbólico, a pessoa também se renova e percebe que, com o tempo, há crescimento e desenvolvimento. Perfeito. Nós vamos indo, né, agora conseguir abrir. Para quem quiser falar das suas experiências, para quem quiser fazer perguntas também, né, aí a gente vai levar o microfone até quem, levante a mão, quem quiser fazer alguma pergunta. A gente vai estar aí aberto para a gente conseguir interagir um pouquinho mais com vocês, que a gente também acha muito importante. Tá, gente? Lá. Até antes dele falar, eu vou só complementar com aquela pergunta que teve hoje de manhã de quem cuida de quem cuida, né? E da família, como fica nos cuidados. Eu trabalho também no CAPES de Brás do Norte e os estudantes de psicologia estão fazendo um estágio lá e eles montaram um grupo, no caso deles, né? O trabalho do estágio, eles não chamaram os pacientes, eles estão fazendo um grupo com a família. Então, eles reúnem a cada 15 dias os familiares para fazer esse autocuidado, né, essa ajuda para a família e, muitas vezes, eles se cuidarem como lidarem com o paciente em casa. Vamos lá, então. Procurar ser um pouco mais breve para todos terem oportunidades de fazer as perguntas, tá? Por favor. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer por essas rodas de conversa enriquecedora. Eu sou de um município pequeno, sou enfermeira e me surgiu uma dúvida até para a gente poder estar levando para o nosso município. Até anotei aqui para não me perder. No nosso caso, a gente não possui CAPS nem APAE, e então a nossa assistência ela realmente fica mais voltada para o atendimento clínico, social. A educação também possui uma psicóloga que faz suporte, mas a gente ainda sente falta de algo a mais. Então, eu gostaria de saber se tem algum projeto ou alguma forma de a gente estar implementando alguma atividade, alguma prática no município para também nos beneficiar e beneficiar aqueles que estão precisando. Quem poderia responder? Olha, eu não sei exatamente de algum projeto. Assim, uma sugestão que eu acho que é bem-vinda, né, é você esclarecer aquilo que está acontecendo no município. Esclarecer o que eu quero dizer assim, o que está acontecendo, quantas internações aconteceram, né, eu acho que precisa disponibilizar os dados para que as pessoas verifiquem aquilo que está acontecendo e entendam a necessidade, né, de ampliar o serviço, né, porque às vezes a gente fica lá apagando fogo, e as pessoas não veem a gente fazendo isso, certo? E aí tem essa necessidade, né? É preciso ter, certo? Eu trabalhei, acho que 10 ou 15 anos sozinho no município, que é 25 mil habitantes em Cavari, sozinho, né? Até o dia que eu disse, deu. Aí o pessoal ficou bravo, certo? Mas eu já tinha cansado de falar e, né, que havia necessidade de outros profissionais para trabalhar, né, algumas questões lá. Então, é necessário, às vezes, a gente fazer esse tipo de situação, a gente mostrar o que é que a gente está fazendo, né, para que as pessoas tenham ciência também, e aí, né, você talvez possa ampliar o trabalho. Em 1995, eu acho, eu participei de um projeto que era da implantação de conselhos tutelares. E assim, então o projeto era um projeto nacional, começava lá em Garopaba, em Paulo Lopes, terminava na fronteira lá com o Rio Grande do Sul. Então tinha que percorrer todos esses lugares para implementar os conselhos tutelares nesses locais. Então muitos locais não tinham o conselho tutelar, certo? Então a primeira abordagem era justamente essa, era fazer as pessoas... Quando a gente chegava lá para conversar com os gestores, e geralmente às vezes era o prefeito do município, ele disse, não, mas aqui não tem nenhum problema com criança e adolescente. É claro que não tinha, porque não tinha visibilidade, certo? Não tinha tabulação, não tinha o dado, não estava apresentado, certo?
E aí, quando a gente voltava num outro momento e as pessoas faziam esse levantamento, a gente apresentava, ficava mais fácil da implementação. Lembrei de uma coisa que tu falaste, né? Às vezes a gente fica apagando incêndio e não gera demanda. Na época que eu estava na coordenação e que eu estava tentando fazer sair a internação do Hospital Infantil Joana de Gozmão, daí nas discussões, assim, depois de eu conseguir mobilizar algumas pessoas, entenderem que não era para prender crianças, que era tal, aí veio a discussão, mas não tem nenhuma criança na fila. Não tem necessidade do serviço, então, não tem criança na fila da regulação, quando o secretário chamou o CISREG. Aí eu olhei, eu assim, olha, não tem leito. Eu sou psiquiatra da infância, eu tive no CAPS. A gente não encaminha porque a gente sabe que não tem. Então, a gente não encaminhava. A gente estava no CAPSI, a gente dava conta daqueles pacientes, só que a gente está fazendo errado. Eu tinha que encaminhar mesmo não tendo, porque aí o gestor vai ver a demanda a partir do que tem lá. Então, assim, não deixem de encaminhar e criar registro, porque o serviço não tem, sabe? É uma coisa assim que eu fiquei lá e quando falaste, agora caiu a ficha. A gente fica resolvendo. Então, eu matava no peito, medicava a criança e depois, não tem fila. Tem que criar isso, tem que ver. E em municípios pequenos, contar com a atenção básica de saúde, entendendo também que muitas das demandas podem ser resolvidas ali, né, quando elas não são complexas. E nos municípios pequenos, também aquilo, não inventar a roda. O que tem da OMS? Tem lá o M-Gap, que é o rastreio, que é para clínicos. Ensina clínicos a rastrearem os principais problemas de saúde mental da infância, depressão, ansiedade, uso de álcool. Então a gente não tem CAPS e não vai ter, não tem público para ter CAPS. Mas será que fazer um treinamento dos profissionais ali para aplicar M-Gap, para fazer rastreio, é uma coisa importante? Acho que sim, né? E eu era muito empolgada por uma coisa que tinha sido aprovada lá na política da RAPS, que eram as equipes multidisciplinares. Eu era muito a favor, eu via como uma oportunidade de, nos municípios menores, terem equipes multidisciplinares, que eram equipes que iam ter o psiquiatra, um terapeuta ocupacional, ou nutri, ou fono e enfermeiro. Eu acho que era isso, porque equipes de 3 pessoas, vinha um financiamento de cerca de 15 mil, e, na minha visão, ia suprir muito essa lacuna dos municípios pequenos. E eu também vejo uma lacuna que é dos pacientes que estão funcionais e não têm necessidade de plano terapêutico intensivo, mas também são graves demais para serem atendidos pelo UBS. Exato. Eu acho que essa é uma grande lacuna da política dos últimos anos, mas quando eu falava disso, eu sempre tinha uma grande resistência, assim, mas vai voltar com os ambulatórios são medicalizantes e são ruins. Eu digo, não são ruins e não são medicalizantes, mas o paciente adulto com transtorno bipolar, que foi medicado, está estável, já passou pela psicoterapia, está psicoeducado, conseguiu um emprego, como que eu vou tirar ele uma vez por semana do emprego para participar de oficina? E eu não posso também obrigar o psiquiatra do CAPS a fazer esse serviço ambulatorial, porque daí eu acabo e mato o CAPS em sua função. Então, precisa ter o serviço ambulatorial. E aí, municípios que eu vejo também incentivando de boas práticas, municípios que eu vejo a rede funcionar bem, a prefeitura pegou junto e banca os ambulatórios. Então, assim, ambulatório não é ruim. Devia ter do Ministério da Saúde, mas também, né, se não acontece, então, o investimento é tripartite. Vem financiamento do Ministério da Saúde para os CAPs, e os municípios têm que arcar também, assim como o Estado arca com as internações psiquiátricas, né? Não está errado, está certo. Não é que o Estado está gastando dinheiro com o hospital que não devia. Não, é que é tripartite. Então, se não está não está dividido por 3 o financiamento do CAPS, mas se for pensar a saúde mental do Estado, o Estado colabora, os municípios colaboram, aí algo sai. Então, deem uma olhada nisso da política, o que eram as equipes, quando participarem de discussões, se isso voltar a reviver, porque agora eu não participo mais dessas discussões. Eu vejo com bons olhos as criações das equipes, mas eu acho que travou e revogaram essas portarias, né, que tinha sido, acho que 2019, que era das equipes, CAPS 4, e ficou um pouco morto, mas eu acho que funcionaria bem. Obrigado. Seu nome, por favor? Renato. Renato de onde? Tubarão. Sim. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Renato. Eu sou formado em filosofia, sou psicanalista e especialista em saúde mental coletiva. Sou escritor também, escrevi o livro Quando a Autoajuda Não Ajuda e Quando Ajuda. Em 1994, quando me formei em saúde mental coletiva,
eu fui convidado a fazer um programa de prevenção no município com o maior número de suicídios no Brasil, Entre Rios do Oeste, no Paraná. E ali eu aprendi uma coisa que dificulta para todos os profissionais de saúde. E por isso tem que ser investido neles. No Brasil, não existe Secretaria de Saúde. É tudo Secretaria de Doença. Não é um sistema preventivo, é um sistema curativo. E todos os programas que eu desenvolvi, eu queria reforçar, e também citar ali os pequenos municípios, todos os programas que eu desenvolvi no Paraná e que tiveram resultado, eles começaram no investimento aos profissionais de saúde, na humanização da saúde, no pelotão da frente, investindo nesses profissionais, investindo na autoestima deles. E é interessante, eu tenho aqui psiquiatras, a depressão já é o terceiro principal problema de saúde pública do Brasil. E pela minha experiência, uma das principais causas, as causas são multifatoriais, mas uma das principais causas que nós temos hoje que leva à depressão é a autodepreciação, a falta de perceber valor em si mesmo. Eu fui para a Indonésia em 2010, e lá na Indonésia eu conheci a cultura hindu, uma cultura milenar. E na cultura hindu, a mulher descende de uma deusa, Ganesh. Ela é a luz da casa, ela é a mãe protetora. Eu pergunto para vocês, eu preciso trabalhar a autoestima dessa mulher? Não, porque o meio já faz isso. Como é que é o nosso meio hoje? É uma máquina de moer a autoestima das pessoas. Você tem que ser inteligente, você tem que ser bonita, bonito, você tem que saber de tudo, você tem que dar conta de tudo, você tem que fazer sucesso, você tem que ser forte, você tem que ser otimista. Gente, olha o nível de expectativa que nós estamos vivendo hoje. E uma pista para vocês é a juventude, porque a juventude normalmente é a contracultura. Ela se manifesta contra algo que a cultura anterior vem em excesso. Vejam bem, nossa geração, expectativa exagerada, juventude sem expectativa nenhuma. Então, gente, são esses fatores, trabalhar a autoestima das pessoas, dos profissionais de saúde, as relações humanas. O narcisismo é uma compensação. Quando eu não tenho autoestima, quando eu não tenho o aplauso interno, eu vou buscar o aplauso externo, que é o narcisismo. Só que qual é o problema do narcisismo? Se tu não pensa como eu, então tu não tem valor. Se tu não pensa como eu, então eu não gosto de ti. E aí como é que ficam as relações humanas num clima desse? Por isso, volto a dizer, investir nas pessoas, investir na humanização, investir naquilo que é principal, é o que vai dar resultado para vocês. É o que vai dar resultado para a saúde mental de todos. Muito obrigado e deixo para vocês aí a colocação. Muito obrigado pela contribuição. Boa tarde. Vocês estavam falando ali a respeito do CAPS, né? Eu atendo uma paciente que ela precisa de atendimento, mas ela não quer ir, se falar, tentar convencer ela acaba dizendo que não vai vir mais e tal. O que fazer nesse caso? Eu vou citar aqui, então, um exemplo que nós passamos recentemente. E quando eu falo de trabalho humanizado, né, eu acho que é isso que eu aprendi a fazer. Nós recebemos uma criança, há pouco tempo, ali no CAPS, com uma situação de sofrimento intenso. E a questão que ela dizia de não ir para atendimento era porque era no CAPS. E como que eu vou no CAPS, se o CAPS é aquele local onde as pessoas fogem, né? Porque a internet fala isso, né? É o CAPS dos memes, né? Então, ela teve uma grande resistência, né? E aí eu venho para o atendimento humanizado, que eu aprendi lá dentro,
né, desde o dia que eu cheguei. E aí a Shirley foi fazer uma visita domiciliar para essa menina, teve uma conversa, numa segunda marcação de consulta, ela não foi novamente, e aí eu fui até a casa dela, e aí, agora, ela está indo para o CAPS, tá? Ela não estava mais nem frequentando a escola. Por quê? Porque nós conseguimos mudar o pensamento dela do que é centro de atenção psicossocial. Tá? E isso, eu acho que vai ser muito importante trabalhar, não só com a paciente, mas com toda a sociedade. Quando as pessoas começarem a entender o que nós fazemos, e vou dar vários exemplos, assim como quando os estudantes de medicina passam pelo CAPS, a grande maioria se surpreende com o trabalho que é feito lá, com o atendimento que os pacientes recebem. E muitos dizem, eu não posso voltar para o estágio, que a doutora Martina é responsável, né? Então, assim, essa situação, e até ontem eu também tive uma situação onde a gente olha essa resistência e que, por fim, foi o que eles aprenderam de avós, né, pais, enfim, e é o que eles carregam hoje. Então, eu estava atendendo uma paciente e eu falei para ela, tá, vamos falar agora de tratamento medicamentoso. O que tu pensa, né? Aí ela disse assim, eu sei que eu preciso, mas eu não vou contar para ninguém, porque eu tenho vergonha. Aí eu disse para ela, ok, tu não precisa contar para ninguém, isso você está certa. Mas eu acho que a minha ansiedade é muito pior do que o remédio que eu tomo. Ela olhou para mim, tu toma remédio? Com uma forma tão surpresa, como se a pessoa que estivesse lidando com ela, e às vezes até o professor, essas pessoas não podem fazer um tratamento psiquiátrico, essas pessoas não podem tomar um psicofármaco. Então, para que a gente consiga levar as pessoas, e a literatura fala, né, que os estigmas da doença é um dos principais fatores, tá, da falta de procura e de tratamento, né? Então, eu acho que o trabalhar isso, desde lá do início, com as crianças, com os adolescentes, é o que a gente vai fazer com que as pessoas entendam que precisam frequentar certos serviços para poder fazer seu tratamento. Perfeito. E assim, a gente cochichou aqui entre a gente. Olha a diferença de um serviço onde os profissionais estão realmente investidos e interessados no atendimento do paciente. Porque a paciente não foi uma vez, a paciente não foi duas vezes e foi feita a busca ativa dela. Sim. Eu já vi acontecer de, o paciente não veio, faltou, não aderiu, perdeu a vaga. 2 faltas no CAPS, perde a vaga. Isso. Mas, gente, se a gente está lidando, na maior parte das vezes, com isso, né? Com paciente psicótico que não quer tratar, com paciente deprimido que não tem energia para ir, com paciente TDAH, bipolar, desorganizado, que esquece a data. Então, como é que a gente coloca isso, né? Faltou, não veio, não está interessado. Parabéns mesmo, assim, pelo trabalho de vocês. E acho que isso do estigma, realmente, a questão do CAPS em si, né? É um serviço de atendimento de casos mais complexos, mas é o único serviço especializado, daí de novo aquilo. Às vezes para o paciente deprimido, para o paciente jovem, parece estigmatizante ele ir para o mesmo lugar onde estão pessoas com esquizofrenia, com outras coisas. E isso está reduzindo, mas ainda leva um tempo. Os adolescentes são bem menos preconceituosos do que nós éramos. Eles não têm problema, assim, tanto problema em ir, em alguns casos, né, eles ficam com vergonha. Mas o que funciona, o que vai fazer o paciente jovem aderir, e a família, porque também depende da família aderir para levar, né? Os fatores relacionados à aderência, no que a literatura nos mostra, um é isso, de o serviço ser menos estigmatizado possível. Então, ele tem uma localização acessível, ele tem uma fachada como qualquer outra, ele tem móveis inteiros, ele não ser estigmatizante. A percepção da família e do paciente de que aquilo funciona, que os profissionais são qualificados, bem formados, estão preparados para atender. Os pais só levam se eles acham que o profissional é capaz de resolver aquela doença do filho. E, num segundo momento, eles só retornam se eles percebem interesse desse profissional pelo filho. Então, demonstrar assim, que está realmente, genuinamente interessado na melhora. Com essas pequenas atitudes que são enormes, isso ficou muito claro. Se foi atrás, se conversou com essa paciente, se olhou ali, se falou de igual para igual, se usou a técnica da autorrevelação de forma adequada.
A gente não fala da gente por falar. O espaço do paciente é do paciente, seja no público ou no privado. A gente não vai gastar tempo da sessão dele falando da gente por falar. Mas a autorrevelação de forma adequada, nesse sentido do, poxa, tá, qual é o problema de tomar remédio? Temos 2 pessoas nessa sala, uma delas já toma. Só falta você. Eles se matam de rir. Assim, olha, você acha que eu me trato com quem? Você acha que eu peço meu remédio para minha ginecologista? Eu tenho a minha psiquiatra, né? Eu faço. Se é para fazer, eu vou fazer direito. Já que eu vou tomar direito. Eu tomo todo dia. O que adianta não tomar todo dia? Daí eles dão risada. Então, assim, a gente tem que ter essa noção, esse preparo, que vem de preparo técnico e de formação, mas muito mais da nossa humanidade de conexão, de a gente saber usar a linguagem que precisa de acordo com aquele paciente. O paciente mais divertido, a gente faz piadas. O paciente é mais inibido, isso pode soar mal. Então, a gente tem que ir com calma. Então, isso faz toda a diferença. E outra coisa assim, que eu queria colocar é com relação às pessoas acharem que o atendimento público não é de qualidade. Então, a gente escutou dessa mãe, né? Eu não sabia que era assim. Eu estou surpresa. E um dia estava conversando com um familiar de um paciente, eu disse, não, vamos inserir a paciente na arte-terapia, né? Ela pode vir para o artesanato. E ela perguntou, quanto eu pago? Eu disse, não, aqui tu não precisa pagar nada. É de graça, nem o material vocês precisam? E eu disse, não. Eu não sabia que o município tinha isso. Então, essa questão das pessoas entenderem que a gente consegue prestar um atendimento de qualidade, né, na rede pública, e essas pessoas que eu estou falando para vocês são pessoas que têm uma condição, né, financeira, porém, né, a gente fala e a gente sabe que o Sistema Único de Saúde é para todos. Então, eles achavam que, quem sabe, se eu fosse lá no privado, eu teria um melhor atendimento, e eles se surpreenderam com o que a gente é capaz de fazer, mesmo quando não temos o investimento necessário para fazer o que a gente faz. Lá em Florianópolis tinha 2 locais dois locais de internação psiquiátrica, o IPQ, Instituto de Psiquiatria, e o Instituto São José. E aí os pacientes internavam e saíam super bem também. Às vezes falavam, eu vou transferir meu familiar daqui para o Instituto São José. Dizia, sabe que os médicos são os mesmos? Sério? Eu assim, sim, a maior parte da equipe concursada do Estado são os psiquiatras do privado. A hotelaria é outra coisa. É realmente outro lugar, quartos com 2 pessoas. Lá é unidade de 10, na feminina 60 pessoas. Então, é muito difícil uma paciente deprimida internar lá no IPQ. Uma paciente deprimida, as pacientes são, a priori, psicóticas, desorganizadas. Então, o ambiente, a hotelaria, deixa muito a desejar. É muito difícil, né? Tem a asfixia do serviço. Mas, de qualidade técnica, as medicações, como ela falou daqui da rede, as medicações são muito boas, as que tem na rede pública, são as mesmas que o paciente teria acesso no outro lado, e os médicos eram os mesmos. Tem essa questão do investimento do recurso físico. Uhum. Para entender qual é a qualidade, né? Qualidade do atendimento que a gente também tem acesso. Exatamente. Uhum. Mas alguém, acho que alguém levantou lá, Sabrina. Então, eu quero falar um relato aqui pequeno dessas boas práticas que a Cris citou, e a doutora também colocou da autorrevelação. Eu vou falar um outro caso que a paciente minha da Cris, onde uma mãezinha perdeu um filho de 8 anos e ela já estava inserida no CAPS lá por 2 anos, e num determinado momento ela está na arte-terapia, ela falou para mim que ninguém entendia a dor dela. Ninguém entende a minha dor, ninguém me entende a minha dor, eu vou desistir. Ela tem 2 filhos. E eu olhei para ela e disse assim, olha só, eu também tive uma perda. Eu também perdi um filho e eu estou aqui. E daí a gente começa a resgatar esse nosso cliente de uma forma que eu consigo ampliar o olhar dele e ele possa se perceber, se ver novamente e se permitir a continuar. De forma simples. E eu falo também que essas boas práticas, a gente pode ter vários treinamentos, literatura, mas quando eu encontro o meu propósito de vida, eu vou fazer o meu melhor com aquilo que eu tiver. Então, o CAPS, falar de CAPS para mim, falar de boas práticas, é falar de amor, é falar de acolhimento, é se colocar
no outro. Quando a gente se coloca no outro, eu vou entregar o meu melhor e resgatar também esse melhor, que às vezes a gente se deixa perder pela nossa estrada. Sempre, todos os dias, ao acordar, olhar no espelho e ver a bênção que a gente é. E os desafios, eles vão ter. Os desafios, eles são diários na nossa vida. Cabe a mim querer continuar nesse desafio ou não. Porque a gente pode mudar. Se eu não estou feliz no ato que eu estou fazendo, eu posso trocar. Porém, a gente vive numa sociedade que nos torna refém. E eu continuo ali, e às vezes eu não consigo entregar o meu melhor. E às vezes esse melhor nem é para mim, ele é para o outro. E daí é onde começa. Acho que foi lá atrás primeiro, né? Isso, a Sabrina. Obrigada, você sucinta novamente, mas não posso deixar de comentar essa mesa aí que está maravilhosa. Eu Obrigada. sou muito suspeita para estar falando. Agora me identifico como a médica do CAPS AD. Somos em 3 aqui em Tubarão. Mas eu já tive o privilégio de passar pelo CAPS do Capivari, onde o Luciano trabalha, e ali foi o primeiro, o qual me acolheram, me ensinaram. Só faltou pegar minha mão, assim, sabe? E foi muito acolhedora ali, eu aprendi muita coisa. Passei no Braço do Norte também, lá no Sérgio, foi maravilhoso também. É muito enriquecedor essa oportunidade que nos estão dando de trazer realmente as boas práticas. Temos desafios imensos. CAPS AD, mais ainda. Estigma, maior ainda. Brigamos muitas vezes com próprios colegas que querem nos deixar por último, porque uma vida de uma criança é mais importante do que um paciente em surto, um drogadito, um chamado noia, enfim. Estou muito grata, saio daqui muito feliz por estar participando desse dia. Parabéns a todos pela iniciativa e que tenhamos mais momentos como esse. Obrigada. Muito obrigada, concordo plenamente. E aí, quando a gente fala de boas práticas, né, onde a gente tem aqui a oportunidade de ter o primeiro seminário regional, que tenham maiores participações, né? Nós tivemos várias inscrições, inclusive procuramos um espaço maior, né? E para estarmos aqui, realmente trocando experiências, falando de boas práticas, é como eu falei, a Sabrina complementou, né? Que desafios a gente tem, cada um dentro da sua realidade, e temos vários ainda. E eu acho que falar de experiências boas e falar sobre boas práticas é falar sobre, de verdade, assim, o funcionamento do trabalho humanizado dentro da saúde mental. Cada um dentro do seu olhar, não engessado, mas de uma forma que eu possa me colocar no lugar do outro, como falou a Shirley, né, ser empáticos, que nós também temos, entendendo que a gente falar de cuidar de quem cuida, também temos as nossas limitações, também temos as nossas fragilidades, mas que elas sirvam aí dentro daquilo que temos de responsabilidades de estarmos à frente à saúde mental, sempre estar priorizando o que o outro traz, também dentro da sua espiritualidade, dentro da sua cultura, dentro da sua história familiar, que muitas vezes, como eu mencionei ali na parte da manhã, né, é uma criança, é uma família, né, Kalinka, que começa lá na básica, que começa no CRAS, que vai para o CREAS, e que do CREAS, aí, infelizmente, dentro do trabalho de média complexidade, vai parar também na média complexidade, na alta complexidade da saúde. Então, às vezes, essa família também acaba indo para a alta complexidade, que é o acolhimento, né, dessas crianças que estão ali dentro do ambiente familiar, onde todo mundo está num processo de adoecimento, e acaba indo também para a saúde. Então, por isso a importância também de nós não falarmos só na questão de boas práticas, mas também boas práticas dentro do nosso serviço público, dentro dos trabalhos intersetoriais, que é muito importante.
com a comunicação, com o respeito pelo trabalho do outro, não ficar num funcionamento até no automático de que eu preciso passar para o outro que esse problema não é meu. Não, o problema do ser humano, ele é nosso, ele é de todo mundo, é da saúde, é dentro de todos os setores, sejam ele dentro da educação, da rede social ou da rede de saúde. Então, gostaria, né, de ir aí, pedir para todos eles, né, para fechar, a gente conseguir fazer um fechamento aí, para a gente encerrar. Tem mais alguma pergunta? Ai, desculpa, tem mais aqui. Então, vamos fechar depois com a Kalinka, pode ser? Bom, boa tarde. Boa tarde. Eu queria agradecer a fala de cada um, né? Fiquei reverberando aqui o pensamento com cada pensar, né, de outro saber, né, do médico. E eu fiquei pensando que a maior prática, né, que a gente pode entregar aos nossos pacientes, né, lembrando que sou psicóloga e psicanalista, né, tenho o trabalho fora também, além, né, do serviço público, é o nosso saber fazer, né? E daí, escutando aqui a enfermeira aqui da frente, de Gravatal, né, ela falou, né, que, e daí te escutando, né, existe um saber que está no outro, no paciente, que só ele sabe dele mesmo, a gente não sabe de nada. E aí é que entra a linha tênue, né, da gente calar o nosso eu e escutar o outro, que é o que está faltando hoje nos profissionais que estão no ambiente público. Quando eu entrei, né, na questão pública, né, no ambiente público, me falaram assim: Ana, tu trabalha tão certinho, então olha o estigma que também tem nesses setores, né, e vendo, né, em municípios e também escutando pessoas, né, uma pessoa falando ali, né, cuidar de quem cuida, uma profissional psicóloga teve a capacidade de dizer, né, o que importa daqui para frente, no sofrimento que alguém disse que estava sofrendo, né? Minha mãe morreu e agora? Ah, mas o que importa daqui para frente? E daí eu entro com corte e digo, o que importa daqui para trás, né? Então, assim, eu coloco como a gente pensar em política pública, quem que a gente está selecionando para trabalhar, né? Esses profissionais que têm que atender crianças, por exemplo, que capacitação tem para estar atendendo criança? Vai mandar essa criança embora? Não, vai medicar direto, nem quer atender. Então, isso é muito sério. Eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu estou aqui me remexendo e eu fico bem, assim, mexida com isso, né? E se me mexe é porque tem coisa aí que eu me importo e eu, como profissional, quero compartilhar com vocês esse pensar também, né? Que há um saber psíquico para além do saber médico, que é o saber do próprio paciente. Obrigada. Muito obrigada. Acho que tem a Kalinka ainda. Então, boa tarde. Só para colaborar ali com a resposta da colega, né? Nós somos em 18 municípios e dos 18 somente 5 municípios possuem CAPs. O que eu vou fazer no meu município com menos de 15 mil habitantes? O que eu posso instituir enquanto saúde mental? Foi a tua pergunta, né? Então, assim, vocês têm profissionais da Emult que vai poder tá auxiliando vocês nesse processo. E outra situação que eu já levantei de manhã é a implantação do núcleo de educação permanente. Dentro dele coloca a Política Nacional de Humanização no cuidado do outro e no cuidado dos próprios funcionários. Eu faço parte do colegiado de Educação Permanente e Política de Humanização do Estado. E dentro do nosso ambiente de trabalho mesmo, enquanto Estado Regional de Saúde, nós somos a única regional de saúde que faz alguma coisa pelos servidores, né? Então, assim, mês de março, toda sexta-feira a gente teve uma atividade com as mulheres, porque era o mês da mulher. Agora, dia 24, a gente vai estar trabalhando, fazendo uma reunião, né? Vai vir uma palestrante só para falar de autocuidado, autoconhecimento, ressignificação da vida,
porque a gente precisa cuidar da gente para poder cuidar do outro. Né? Então, a gente vai estar uma tarde com as servidoras da regional, e a gente até vai abrir umas vaguinhas para alguns municípios também, para estar com a gente. Participem. Isso, então assim, ó, é começar pela casa da gente. Às vezes vai 2, amanhã vem 3, depois a próxima semana pode ser que não venha ninguém, mas a gente tem que ser persistente, a gente tem que estar sempre indo em busca, porque uma hora um vai passando para o outro e a coisa acontece. E dizer que assim, a gente já teve servidora que disse, eu não vou participar. Por quê? Porque as dores dela, ela tem medo de mexer na dor dela, entendeu? Então, ela prefere ficar de fora dessa reunião. E a gente entende e respeita isso. Né? Então, só para corroborar e para falar que a gente, enquanto regional, a gente também está fazendo esse movimento dentro do nosso ambiente de trabalho, que é o cuidar de quem cuida. E com certeza faz toda a diferença. Com certeza. Muito obrigado, muito obrigado. E antes de mais nada, a gente conseguir, eu quero deixar a palavra aos nossos convidados, então, né? E falando de boas práticas aí, para a gente conseguir encerrar. Eu me lembrei de no meio das falas, acabei me lembrando de uma situação de boas práticas, que, assim, dentro do CAPS, o Ministério Público, o Ministério da Saúde, né, nos facultou o uso das PICs, né, as práticas integrativas complementares, né, e eu não me poupo de fazer uso delas, né, principalmente quando eu faço um acolhimento ou um atendimento em que, por exemplo, tem uma referência de insônia, e aí eu sei que tem lá um protocolo de insônia para auriculoterapia e eu automaticamente aplico, né, e se o profissional da medicina está lá, é óbvio que eu encaminho para ele, mas às vezes ele não está, né, e isso tem sido uma maneira muito legal de as pessoas aderirem também ao serviço, né, porque a gente tem uma resposta importante, né, as pessoas sempre reportam um resultado interessante nesse sentido. Fala, Kalinka. Massagem relaxante, auriculoterapia, e a gente faz alguns encontros também de dança circular. Certo. Então, a gente teve treinamento, eu recebi esse treinamento da regional, né, por isso já a dança eu fiz uma vez, foi interessante, né, e tem o reiki também, que o pessoal, a gente acaba às vezes utilizando, que é uma maneira pelo menos de relaxar, no mínimo, né, de um relaxamento. Às vezes a pessoa não chega em condição de falar com você, né, e aí depois, né, tu consegue atuar melhor. Eu vou agradecer a Sabrina pelas palavras, né, a gente tem de fato uma equipe bem legal lá no Capivari, isso é uma coisa que a gente precisa chamar a atenção. A gente acabou reunindo profissionais que já estavam há muito tempo, né? Talvez a doutora conheça o doutor André, que é psiquiatra, trabalha lá no IPQ também, né? E a gente consegue essa integração, né, do grupo é muito interessante. Às vezes tem situações, eu toco violão, às vezes arranho violão, a outra moça arranha violão e canta, então volta e meia a gente dá uma parada, vamos fazer um sarau aqui, canta, a gente vê que o negócio está meio pesado, a gente consegue fazer esse tipo de coisa dentro do nosso serviço, né? Então, essas coisas são práticas que acabam, né, facilitando e melhorando o serviço também, né? Novamente agradecer a Assembleia Legislativa, né, o Everson, que foi meu chefe lá no Capivari, e o nosso secretário, e foi um bom secretário, diga-se de passagem, né, por toda a presença dele, e que nos fez esse convite, né, e que tenham outros, Everson, né? Eu acho que é importante, essa discussão é sempre muito importante. A gente precisa, de fato, reiterar a importância da saúde mental dentro do escopo da saúde, né? A gente não tem isso ainda, está muito fragmentado isso ainda,
e a gente precisa que isso ganhe força, né? Com certeza. Vamos lá. Quero agradecer o convite da Cris, do Clevers, da organização de vocês, de convidar, o convite extra, né, para estar aqui nessa mesa, foi muito produtivo. Espero que saiam daqui com essa ideia de saúde mental, sem essa polarização de se vai para o médico é o saber médico, medicar é ruim, ou, né, se vai só para a psicologia, se vai isso é pouco. Não existe. A boa psiquiatria hoje, ela considera sempre o adoecimento como biopsicossocial. Então, até o nome do CAPS exclui um pouquinho a gente como médico, assim, falta o biopsicossocial, porque se a gente considera lá o paciente que tem paralisia cerebral, tem coisas que são biológicas, então, se a gente ficar... não é raso eu priorizar o atendimento clínico de coisas que são mais clínicas do que outras. Não é errado se, às vezes, eu não tenho como iniciar com psicoterapia, eu medicar e aliviar aquele sofrimento do paciente, se é o recurso que eu tenho à mão primeiro. Uma coisa não anula a outra. A boa psiquiatria anda junta. No privado, é assim. No privado, é mensagem para os psicólogos todo dia. Eu acabo o atendimento, eu mando áudio, a gente sai, almoça junta. Por que na saúde pública tem que ser uma coisa cindida, né? Quase que o CFP e o CFM sempre se bicando sobre essa coisa de política pública, e porque se fala que tem que ter mais leito, parece que está desvalorizando não ter CAPS. Se fala que tem que ter mais CAPS, parece que está desvalorizando a coisa do... Não, é um caminho do meio, é uma rede completa, e a gente tem que reconhecer que ela precisa de tudo, porque o bom atendimento em saúde mental vai ser assim. E infância e adolescência é assim, né? Seja no público ou privado, o atendimento da criança é sempre multidisciplinar. É difícil ter uma criança que vai estar só medicada, ou só em terapia, ou só com a fono. Geralmente ela está em muitas coisas, é só considerar o autismo, né? Como um dos exemplos. Então, se a gente sair daqui com essa ideia e mais parceria, já é um grande caminho. Parabenizar vocês pelo tanto que vocês conseguem fazer aqui na rede, né? Que é referência para a região, parabéns mesmo. Principalmente pelo envolvimento humano que se tem. As pessoas que eu conheço aqui, a Charla, desde que eu era coordenadora de saúde mental, eu vejo continuar, então ver os rostinhos continuando faz muita diferença, né? Porque vem gente, vai gente, mas quem está ali consegue ir passando, construindo e fazendo boas coisas para que a saúde mental continue crescendo e receba a atenção e o respeito que merece, como todas as outras áreas da saúde. Muito obrigada. Também gostaria de agradecer pelo convite de estar participando deste evento hoje. E, para complementar, também falando sobre a psiquiatria da infância e adolescência, nunca fizemos o tratamento somente da criança, do filho. Quando o sistema família melhora, há um enriquecimento global do tratamento. Pois, se o filho melhora, a mãe e o pai melhoram. Se o pai e a mãe estão bem integrados, também o filho melhora. Por quê? Porque o sistema fica equilibrado. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Agradecer a Assembleia Legislativa, o Everson, né? Os apoiadores que nós tivemos, a Deise, que prontamente, quando eu estendi esse convite a ela, aceitou, né? O Dr. Alan, hoje também pelo período da manhã, que foram palestras que eu acredito que foram muito produtivas, e eu espero que as pessoas consigam sair daqui com pelo menos uma mensagem a mais, e que isso possa ser colocado em prática dentro dos seus municípios, né? E que a gente consiga melhorar essa visão, e é uma luta que eu tenho e não vai ter fim, que é a gente diminuir os estigmas dentro da saúde mental. Isso, muito obrigada. Gostaria também de agradecer pelo convite, agradecer ao vereador Everson também pela confiança, agradecer a todos aqueles que participaram também, né, de forma direta ou indireta desse seminário que é tão importante, é o primeiro seminário, né, regional que é tão importante, e que nós precisamos, sim, falar de boas práticas. Como eu já disse, a gente fala de tantas dificuldades, né, que a gente encontra nessa caminhada, mas falar de boas práticas também, de alguma forma, é uma injeção, né, de acreditar que a gente pode fazer mais, que tudo é possível. Então, eu agradeço o convite, agradecer a todos aqui também presentes, também tenho uma admiração especial por todos também, e até a próxima, né, se Deus quiser.
Com certeza nós que agradecemos todo esse conhecimento compartilhado conosco aqui e de forma a agradecer esse compartilhamento de vocês aí, de todo o conteúdo, gostaríamos de convidar o vereador Everson para fazer uma singela homenagem, entregando em mãos a cada um dos palestrantes. E assim nós vamos encerrando o nosso seminário regional de saúde mental aqui no município de Tubarão, desejando a todos um ótimo retorno às suas casas e um agradecimento especial a cada uma de vocês, a cada um que compartilhou conosco também sua vivência, né, sua experiência e contribuiu aqui na nossa mesa de debate, tá certo? Muito obrigado a todos. Não deixem de seguir as redes sociais da Assembleia Legislativa para acompanhar um pouco dos próximos episódios dessa continuidade da história, tá bom? Muito obrigado.